Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Preparados? Então vamos lá. Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Bom, a aula de hoje trata de um período muito relevante, a Idade Moderna. Trata mais especificamente do renascimento cultural e do humanismo. Duas palavrinhas-chave aí para o seu vocabulário, para os seus conhecimentos de história. Antes de falarmos de renascimento, aproveita para se inscrever no canal e curtir a aula. Afinal, você não quer perder o que vai acontecer daqui para frente, não é isso aí? Então vamos lá. Bom, dá uma olhada nessa linha do tempo aqui, ó. Vejam que temos divisões dentro da história, não é? Os chamados períodos ou as idades da história. Vamos falar hoje disso aqui. Idade Moderna, que fica depois da Idade Média e antes da Idade Contemporânea. Bom, mas por que se chama Idade Moderna? Ora, porque um conjunto de intelectuais percebeu que o século XV tinha marcas muito diferentes dos séculos anteriores, em diversos pontos. Por isso, decidiram apontar que este século inaugurava um outro período da história. Claro que essas mudanças não aconteceram da noite para o dia. Claro que essas mudanças levaram alguns séculos, algumas delas levaram alguns séculos para acontecer de forma mais predominante na sociedade, para que a gente pudesse perceber numa maior quantidade de pessoas, num maior grupo da sociedade. Mas ainda assim, notamos que o século XV tem um certo padrão cultural, econômico e político bastante diferente dos séculos anteriores. Por exemplo, com a descoberta da América, a consolidação de algumas monarquias nacionais e uma nova forma de produzir conhecimento. Nessa aula, vamos falar apenas do ponto de vista da arte. Em outras, vamos discutir a política, a economia e a religião. Tá certo? Então vamos lá. Chamamos de renascimento cultural o período em que a arte, nos séculos talvez do XIV até o século XVI, passou a ter características da arte greco-romana da antiguidade. Ou seja, após um longo período em que a produção artística deixou de lado esse padrão artístico, ele foi retomado na Itália e se espalhou por grande parte da Europa. O Renascimento, o termo Renascimento, se refere justamente a isso, o renascer da maneira greco-romana de fazer e pensar a arte, ok? Você pode até estar pensando, cara, então não havia arte antes do Renascimento? Não, claro que havia. Temos obras de arte incríveis na Idade Média, na arquitetura, na música, mesmo em vitrais ou em murais. Porém, a arte medieval não tem os mesmos valores da arte greco-romana. Por isso, na Idade Moderna, quando são retomados esses valores greco-romanos, fala-se em renascimento artístico, mas referindo-se não ao renascimento da arte, e sim ao renascimento de uma forma de fazer arte, a forma greco-romana. Tá certo? Agora, que características são essas? Que valores que são resgatados ou que valores renascem? Olha, é importante lembrar que o ambiente que proporciona a arte, assim como a sociedade molda a arte molda a sociedade, um fator corrobora com o outro. Mas para renascerem aqueles valores, para renascerem aquelas formas de pensar a arte, é importante a gente lembrar o mundo que foi capaz de fazer isso. Durante a Idade Moderna, as relações humanas se transformaram bastante. A vida nas cidades, especialmente na Itália, foi retomada. O comércio já havia se consolidado e gerava riquezas. Assim, o próprio homem passou a ter um estilo de vida muito diferente daquele medieval, em que as relações não eram tão dinâmicas como agora na Idade Moderna. Se essa população urbana tem uma cultura diferente, uma vida diferente, espera-se que produza uma arte diferente. Por isso, pensamos que o Renascimento é, em grande parte, fruto da forma urbana de viver. Os primeiros renascentistas são humanistas, ou seja, são estudiosos das relações humanas. São sujeitos que estudaram as leis, a retórica, as relações comerciais, os chamados estudos humanos. Ao fazerem esses estudos humanos, ou a studia humanitatis, como pode aparecer para você, eles tiveram contato com outros homens que viveram em cidades
faziam comércio e pensavam no significado da vida e do homem na terra. Estes homens são os filósofos gregos e romanos. Isso mesmo, ao estudar a retórica, a lógica, as leis, as humanidades, eles se depararam com os autores clássicos. É o caso, por exemplo, do Francesco Petrarca, do Dante Alighieri, além do Giovanni Boccaccio. Esses literatos produziram suas obras com um forte característico humanista, ou seja, com a crença na capacidade do homem de produzir conhecimento, se separar dos outros animais através da produção de cultura. Podemos apontar, além do humanismo, outras características da arte renascentista, como o humanismo, o individualismo, o naturalismo, a valorização da antiguidade, o racionalismo e o antropocentrismo. Nossa, peraí, ficou difícil, é muita coisa? Vamos lá, vamos com calma. Olha só, deixa eu te explicar. Naturalismo quer dizer valorizar a natureza, compreender a natureza, estudar a natureza. O mundo, enquanto criação de Deus, deve ser estudado, compreendido. Não só essa natureza externa aos seres humanos, mas também a própria natureza humana. O Isaac Newton, aquele cara lá da aula de física, ele dizia que quanto mais estudasse a natureza, ou seja, a física, mais ele se aproximaria de Deus, pois entenderia a forma como Deus havia planejado a vida na Terra. Então, estudar a natureza significaria estudar o próprio Deus. A outra característica, o racionalismo. Racionalismo, nesse caso, significa dizer que vamos valorizar uma característica fundamental do ser humano, que é a sua capacidade de pensar de forma lógica e planejada. Isso significa produzir ciência, conhecimento com outros métodos cada vez mais eficazes. Por exemplo, inventando o telescópio para explicar o céu a partir da sua observação. Outra característica é o antropocentrismo, ou seja, a visão de que o homem é a referência para todas as coisas, deve ser o centro das atenções. O homem é o centro da criação de Deus. Por isso, a política tende a se tornar cada vez mais humana, a economia tende a se tornar cada vez mais humana e também a produção cultural. Ou seja, colocamos o homem em evidência e não Deus. Por fim, outra característica, o individualismo. Gente, o que significa isso? Ora, significa que, ao contrário do que tínhamos lá na Idade Média, na Idade Moderna temos um pensamento muito mais individual do que coletivo. Antes se pensava no feudo, na comunidade católica, na cristandade. Agora, cada um pensa em si mesmo, em lugar de pensar em todos ou em lugar de pensar com todos. Isso é uma marca do comércio. A burguesia precisa pensar em ampliar sua riqueza, em vender e comprar para enriquecer. Por isso, se preocupa muito mais com as próprias ações do que com dos outros. No período da Idade Média, a gente tem o feudo, e o feudo faz com que as preocupações sejam coletivas. O feudo precisa abastecer a si mesmo, o feudo precisa ter alimento para todos. Aqui na Idade Moderna, não. O burguês precisa dar conta de si, o outro que dê conta dele. Bom, vamos fazer assim. Antes de irmos para um próximo vídeo e tentar analisar algumas obras de arte, vamos responder essa questão aqui. Vamos ver se você entendeu. Que obra de arte é o homem? Que nobre na razão, que infinito nas faculdades, na expressão e nos movimentos. Que determinado e admirável nas ações. Que parecido a um anjo de inteligência, que semelhante a um Deus. William Shakespeare está lá em Hamlet, Shakespeare, um dos grandes autores aí renascentistas. Vamos ver o que o Shakespeare, qual que é a contribuição que o Shakespeare vai ter. Partindo da análise da fala da personagem shakespeariana, assinale a alternativa que a associa às características do renascimento cultural. Alternativa A. A fala de Hamlet ilustra o teor teocêntrico do renascimento ao associar o homem a anjos e deuses. Alternativa B. O texto apresenta Deus como centro do universo ao explorar a semelhança entre o homem e o divino.
Alternativa C. Hamlet apresenta o homem como uma obra-prima nata, dialogando com a perspectiva filosófica do empirismo. Ou alternativa D. O texto explora o hedonismo ao destacar o homem como infinito nas faculdades, na expressão e nos movimentos. Ou alternativa E. Hamlet apresenta uma elegia ao homem, ilustrando o antropocentrismo característico do renascimento cultural. Cara, é claro que é a letra E, porque é a letra E que fala da relação entre o antropocentrismo, o renascimento e o culto, né? E o fato de elogiar, elevar a humanidade e a capacidade do homem. Belezinha? Tranquilo? Letra E? Bom, se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo, pergunta aqui embaixo. Tudo bem? Não deixa esse espaço aqui não, vamos tentar conversar. Tá bom? Espero você então no próximo vídeo, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado.